Nesse vídeo começamos o módulo dos fatores ativos. Mas o que são os fatores ativos? São todas aquelas técnicas que você pode chegar na sua sessão de estudos e começar a usar na hora. O que então eu quero dizer com isso? Digamos que daqui a 10 minutos você vai se preparar para uma prova, qualquer que seja a matéria. Com as técnicas que eu vou ensinar nesse módulo, você pode chegar e já começar a usar elas. Então, os fatores ativos são, de fato, uma parte bem prática desse curso. Mas o que seria, então, o contrário dos fatores ativos? Seriam os fatores passivos, que são coisas que vão influenciar na sua aprendizagem, mas que você não coloca em prática enquanto você está estudando, enquanto você está nessa sessão de estudos. Que é o caso do sono, por exemplo. Então, futuramente, você vai entender como o sono ele afeta a aprendizagem, mas uma coisa é, você não vai chegar na sua sessão de estudos e vai começar a dormir. Então, é assim que funcionam os fatores passivos. Eles vão influenciar na sua aprendizagem, mas não durante a sessão de estudos. Mas nesse vídeo eu vou começar um pouco diferente. Porque eu não vou falar de uma técnica que você deve usar, mas de uma técnica que você não deveria usar. Que nesse caso é a releitura. Então, vamos falar de um exemplo bem prático. As chances são bem altas de que, para você estudar para uma prova, você pega todas as anotações que você fez durante essas últimas semanas daquela matéria e começa a reler. Faz alguns poucos exercícios, vai fazer algumas perguntas para o professor, mas a base, de fato, do seu estudo vai ser na releitura. E, de fato, tem um ponto positivo nisso. A releitura funciona para você ir bem na prova. Então, se você reler um montão de coisa 1 ou 2 dias antes da prova, as chances são altas de que você vai tirar uma nota muito boa. E, de fato, as pesquisas mostram isso. Agora, apesar de ter esse ponto positivo, há 3 pontos negativos em relação à releitura. E que eu vou começar a explicar agora. Primeiramente, a releitura não ajuda na aprendizagem a longo prazo. Então, sim, tem esse ponto positivo que você vai, muito provavelmente, ir bem nessa prova. Contudo, depois de 1, 2, 3 ou 5 dias depois da prova, após a prova, você vai ter esquecido muito daquilo que você acabou relendo. Então, é um modo bem a curto prazo de você aprender o conteúdo. Você aprende, joga tudo na prova e depois esquece. E, bem, no caso de vestibular, isso não é algo muito prático. Primeiro porque você não poderia usar da releitura para estudar para o vestibular 1 ou 2 dias antes, porque é uma quantidade de conteúdo enorme que você tem que aprender. E segundo, apesar de você ir bem na prova, esse conteúdo provavelmente você vai esquecer e não vai conseguir aplicar ele no vestibular futuramente. Então, de fato, é somente um modo para você ir bem na prova. E agora indo para o segundo ponto ruim da releitura. Não importa quantas vezes você leia, isso não ajuda muito na aprendizagem de longo prazo. Porque você devia estar se perguntando agora, mas digamos então que eu leia 3 ou 2 vezes as minhas anotações, não teria sido melhor do que se eu tivesse lido, por exemplo, uma vez? E sim, de fato, a curto prazo, novamente, a quantidade de vezes que você relê o material ajuda na sua aprendizagem. Agora, depois de 1 ou 2 semanas, não. Então, digamos, por exemplo, que tem 2 grupos. Um que releu uma vez uma coisa e outro que releu 3 vezes. De fato, num teste amanhã, o grupo que releu 3 vezes teria ido melhor. Agora, daqui a 1 ou 2 semanas, ambos grupos teriam tido a mesma nota. Então, é literalmente perda de tempo reler sucessivamente as suas anotações, principalmente se for de uma maneira bem passiva, porque você vai acabar se lembrando do mesmo conteúdo que você teria se lembrado se tivesse lido só uma vez. Agora, indo para o último ponto, o terceiro. A releitura causa a ilusão do conhecimento, que, na minha opinião, é o pior dentre os 3 problemas. Agora, o que é a ilusão do conhecimento? É quando você reconhece alguma coisa, não consegue recordar ela, mas você acha que consegue recordar. Meio complicado? Então vou dar um exemplo. Então, digamos que eu mostre na tela do seu computador ou do seu celular, agora, uma bicicleta. Daí eu te pergunto, o que é isso? Facilmente você vai responder, é uma bicicleta. Até porque é um objeto muito comum, todo mundo conhece, por aí vai. Então não é difícil você reconhecer o que é uma bicicleta. Agora, digamos que eu faça uma pergunta diferente. Desenhe a partir do que você se lembra na sua cabeça, em uma folha de papel, uma bicicleta. Essa vai ser uma atividade muito mais complexa do que a que eu te falei para você fazer anteriormente. Tá, você vai se lembrar que tem 2 rodas, você vai se lembrar do guidão, por aí vai. Esses pontos centrais você vai se lembrar. Agora, daqueles detalhes da bicicleta, as chances são que você não vai conseguir se lembrar.
E na verdade, um designer fez até um teste em 2009 e ele pediu para várias pessoas desenharem numa folha de papel uma bicicleta. E a grande maioria sempre errava, apesar de todo mundo conseguir reconhecer uma foto de uma bicicleta. E mesmo se você pegasse o desenho dessas pessoas e transformasse num modelo 3D real, você via como ia ficar ridículo. Então, de fato, reconhecer alguma coisa é muito mais fácil do que recordar ela. E de fato, tudo aquilo que a gente se recorda, a gente reconhece, mas nem tudo que a gente reconhece, a gente se recorda. Então tem diversas pesquisas que vão mostrar isso, que é muito mais fácil reconhecer do que recordar. Agora, como isso se aplica no estudo? Então, digamos que você relê as suas anotações para uma prova. E você vai lá ver um conceito, você conhece esse conceito, você sabe para que ele serve, e por aí vai. Mas daí, durante a prova, quando você está escrevendo uma questão dissertativa, por exemplo, você não consegue se recordar desse conceito. E depois da prova, você vai, olha de novo suas anotações e fala: ah, era esse conceito que eu devia ter colocado na prova, por que será que eu me esqueci? Porque eu sei o que ele significa. E de fato, você sabe o que ele significa. Mas quando você lê ele, quando você reconhece ele, por outro lado, quando você tem que tirar ele da sua cabeça, quando você tem que recordar ele de verdade, essa é uma atividade, essa é uma operação que você não consegue fazer. E agora você deve estar pensando: tá, eu entendi que a releitura não é uma boa técnica de estudo. Mas o que eu devia usar no lugar? E para exatamente isso é o próximo vídeo, onde eu vou falar de uma técnica de estudo que você pode usar ao invés da releitura em cerca de 95% das vezes.